Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com a nossa aula na lousa. E sim, essa semana estamos falando de hormônios. Estamos falando de um dos principais hormônios, o hormônio D. Também conhecido como vitamina D. Foi assim batizado, mas analisando aí todos os estudos que tem em relação à sua função, a gente percebe que a vitamina D tem sim função hormonal e é um dos principais hormônios, tendo aí receptores praticamente em todas as células do corpo. E nós estamos falando essa semana sobre o papel, então, da vitamina D no sistema cardiovascular, na hipertensão, como um antihipertensivo, um efeito antihipertensivo e também uma molécula muito importante para evitar a insuficiência cardíaca. Ou seja, é fundamental deixarmos níveis adequados da vitamina D, do hormônio D, pensando no sistema cardio. E eu mostrei para vocês essa semana essa figura aqui de um artigo onde ele mostra o que acontece com a hipovitaminose D, né? Que existem aí desfechos que interferem diretamente no coração, no sistema cardiovascular e que podem levar à insuficiência cardíaca. E aqui também, mais um artigo, eu trouxe a figura para a gente observar o que acontece na deficiência de vitamina D. Existe uma ativação, existe um aumento do funcionamento do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? E aí a gente tem, por consequência, hipertrofia, deposição de matriz extracelular, citocinas inflamatórias, fibrose miocárdica, remodelamento ventricular. E além disso, nós temos também aumento de reabsorção de sódio, né? Aumento do hormônio antidiurético, volume extracelular aumentado, proteinúria, fluxo sanguíneo, tudo isso levando a essa síndrome cardiorrenal e a disfunção ventricular. Sem falar também aqui que além de ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona e provocar todos esses efeitos, nós temos aqui também o aumento das citocinas inflamatórias pela falta da vitamina D, que vai influenciar diretamente aqui no coração também, ó. Aumento de fibrose miocárdica, aumento da apoptose, aumento do inotropismo negativo, remodelamento ventricular, aumento da fibrose. Então a gente tem aqui mais de um artigo com mais de um exemplo nos mostrando as consequências da baixa vitamina D ou da baixa do hormônio D aí para o sistema cardiovascular. E eu decidi mostrar para vocês como é o mecanismo de ação, né? Ali a gente está falando dos efeitos da falta da vitamina D e eu tinha prometido que eu ia falar sobre o mecanismo de ação, então, da vitamina D ou do hormônio D no sistema renina-angiotensina. E eu aproveitei aqui para nós relembrarmos, claro, sobre a fisiologia desse sistema. Que bom! Para que você possa recordar aí quão importante é que esse sistema fique regulado, que a gente tenha níveis de homeostase, né, de renina, enfim. O que pode acontecer aí, então, se nós tivermos, por exemplo, o aumento da ativação, o aumento da renina, como foi colocado ali como consequência da baixa da vitamina D. Vamos lá então aqui para a lousa, vamos lembrar? O que faz com que o nosso rim libere mais renina, né? O que acontece para a gente regular aí a quantidade de liberação de renina? A hiperperfusão renal, né? Em cima aqui da célula justa glomerular, tá? Então quando eu tenho, para quem não lembra, né? A gente tem as arteríolas renais. Nós temos ali essas células chamadas de justaglomerulares, que elas possuem, então, uma capacidade de perceber pressão. Elas percebem volume de sangue. Então, se existir aí uma diminuição, por exemplo, do volume de sangue passando pelas arteríolas renais, ela vai disparar a liberação da renina, porque ela vai entender que essa diminuição do volume é talvez aí uma falta de sangue, uma falta de pressão arterial. Então ela vai perceber isso, que o volume diminuiu e vai liberar a renina e a gente já vai ver aqui as consequências que ao final vão fazer com que a pressão arterial aumente, né? Então é um sistema importantíssimo de manutenção de pressão adequada dentro do nosso organismo, né? Então aqui a gente tem a hipoperfusão renal, ou seja, baixa chegada de sangue ali na célula justa glomerular, provocando, então, olha só, positivo para a liberação de
renina, que é a nossa enzima da vez aqui, tá? E o que a renina vai fazer? Ela vai ser liberada, então, na corrente sanguínea e ela vai encontrar o seu substrato, que é uma molécula chamada angiotensinogênio. E quem que produz o angiotensinogênio? O fígado. Então, a renina vai encontrar lá na corrente sanguínea, né, circulando, célula justa glomerular liberou, ela vai circular, o angiotensinogênio também vai ser liberado pelo fígado e lá na corrente sanguínea vai ser transformado pela renina em angiotensina 1, tá bom? O que vai precisar acontecer aqui ainda para a gente ter aí o final da história com o aumento da pressão? Essa angiotensina 1, ela precisa ser transformada em angiotensina 2, que é a substância que vai fazer com que exista o aumento da pressão arterial, tá? Então, positivo aqui, ó, angiotensina 1, ela é transformada em angiotensina 2, principalmente por uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina, que está presente lá no endotélio pulmonar e também no endotélio renal. Então, não é só no pulmão que nós temos a enzima conversora, nós temos essa enzima conversora no endotélio também renal, ok? E a gente vai, então, ter o contato da ECA com a angiotensina 1 e, finalmente, a gente vai ter a angiotensina 2, que ela, sim, vai ter alguns mecanismos de ação aqui para aumentar a pressão arterial. Primeiro mecanismo aqui, ó, dela, ativar a atividade simpática. E aí a gente recai lá no sistema simpático, sistema nervoso autônomo simpático. Qual que era o neurotransmissor que era liberado por esse sistema lá no segundo neurônio? A noradrenalina, exatamente. E o que a noradrenalina provoca no nosso sistema cardiovascular? Perguntinha da prova, né? Provoca vasoconstrição e provoca aumento da frequência cardíaca. E essas duas coisas vão levar ao aumento da pressão arterial, certo? Então, primeiro mecanismo aqui da angiotensina 2. O que mais que ela faz? Segundo mecanismo aqui, ó, promove a reabsorção de sódio e cloro e a excreção de potássio. Então, eu sempre falava assim, né, quando nós estudávamos isso na graduação, aonde tiver um sódio, sempre vai ter água atrás. Aonde o sódio vai, a água vai atrás. Então, a gente vai ter retenção de líquido. Aí a gente vai para um segundo mecanismo de elevar a pressão, volume de líquidos dentro dos vasos sanguíneos. Então, aumenta o que a gente chama de volemia, ok? Então, eu já tenho ali a noradrenalina atuando, vasoconstrição, aumento de frequência cardíaca e mais volume de sangue aí para elevar a pressão arterial. O que mais que a gente tem aqui de mecanismo, né? Vai existir um mecanismo aqui, ó, da angiotensina 2, lá na glândula do córtex, né? No córtex da glândula suprarrenal. Aquela glândulazinha que fica em cima do rim, né? E que é responsável por alguns hormônios bem interessantes, né? Então, a gente tem lá o córtex, tem a medula. Então, no córtex da suprarrenal é produzido um hormônio chamado aldosterona. Por isso que é sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Porque vai estimular, então, a presença da angiotensina 2, vai fazer com que a aldosterona seja liberada. E a aldosterona, ela é uma substância que também promove a retenção de sódio e a retenção de água, tá? Então, vai aumentar mais ainda a nossa volemia. Então, mais líquido dentro do vaso, maior pressão arterial. O que mais que a gente tem aqui? A própria vasoconstrição provocada diretamente nos receptores de angiotensina 2, né? Então, aqui eu tenho o receptorzinho de angiotensina aqui no vaso sanguíneo. E esse receptor, quando estimulado, gera uma cascata de reações que faz com que aconteça a vasoconstrição. Então, vasoconstrição, olha aqui, né? O vaso diminuindo o seu calibre. E todos vocês estudaram muito que o que faz a pressão aumentar, né? Força sobre área. Então, é a força que o sangue exerce, é a fórmula da física essa, né? Força que o sangue exerce contra o vaso sanguíneo. Então, isso que é pressão arterial. Quanto mais contraído esse vaso tiver, vai aumentar o volume de sangue alto ali, né? O volume de sangue sempre é o mesmo, né, gente? Independente se eu tenho dilatação ou contração. A hora que eu fecho esse vaso, eu aumento a velocidade de circulação do sangue
diminua esse espaço para o sangue circular e ele vai bater com mais força na parede do vaso. Então, isso é a pressão arterial que a gente vai aferir depois lá com o equipamento, né? Então, eu tenho aqui uma ligação da angiotensina 2 aos receptores aqui de angiotensina. E o último mecanismo aqui, ó, é na hipófise, no lobo posterior da hipófise, promovendo a secreção, né, do hormônio antidiurético. E aí o hormônio antidiurético vai atuar lá no ducto coletor, que é a fração lá do néfron, a parte final do néfron, né, lá no ducto coletor, também fazendo a absorção de água. Então, aquela água que iria sair para a urina, ela vai novamente entrar na corrente sanguínea. Então, veja a potência, a capacidade de aumento de pressão que existe no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Não é por nada que a maioria dos fármacos, ou um grande número de fármacos que são antipertensivos, eles acabam atuando aqui no sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Vamos a alguns exemplos de fármaco. Bloqueadores do receptor de angiotensina. Vamos lá, pessoal da farmacologia. Claro, losartan, essa família, né? Do losartan, do valsartan. Quem mais? A gente tem os famosos e muito utilizados IECA, inibidores da ECA. Aí aqui a gente tem o captopril, a gente tem o enalapril, o ramipril, né? Que são dessa família de inibidores. Fora, se a gente for falar aqui dos diuréticos, né, que vão inibir aí diretamente lá no néfron, vão inibir a bomba que a aldosterona liga, vão inibir em diversas porções do néfron, diversas bombas, e nós não estamos aqui para falar de uma aula de farmacologia. Mas eu estou mostrando para vocês que dentro desse mecanismo, toda essa regulação que o sistema renina-angiotensina-aldosterona faz, eu tenho diversos fármacos aí para tentar corrigir os desequilíbrios homeostáticos. Agora, muita gente acha mais fácil pegar um paciente que tem hipertensão e passar um antihipertensivo, ao invés de analisar a vitamina D ou o hormônio D desse paciente. Ao invés de melhorar o endotélio vascular, que muitas vezes está sofrendo estresse oxidativo, diminuir a inflamação crônica sistêmica, que provoca um mau funcionamento do endotélio. Isso é tratar a causa. Usar um fármaco muitas vezes é necessário? Sim, muitas vezes vai ser necessário, principalmente se a pressão estiver muito descontrolada, muito alta, até para garantir a vida, né? Porque a gente sabe as consequências aí de um pico de pressão, de repente um AVC, um infarto. Então, claro que o fármaco tem o seu papel, mas eu preciso pensar nas causas. E é isso que falta muitas vezes nos profissionais de saúde aqui do Brasil. Posso dizer também do mundo, né? Falta nos profissionais de saúde de uma forma geral esta visão de tratar causas, tá bom? E é disso que nós falamos aqui no canal. Nós falamos sim de como melhorar o organismo, o terreno biológico, de como equilibrar aquilo que está fora do lugar, né? Aquilo que precisa de nutrientes, eu vou dar nutrientes, né? Se eu tenho uma falta de vitamina D, e aí eu comentei com vocês a questão da deficiência e da insuficiência. Comentei isso com vocês. Deficiência é quando está abaixo dos valores mínimos, né, esperados aí para esse marcador. A insuficiência é quando aquele valor que o meu paciente está apresentando não está sendo suficiente para que a vitamina D exerça as suas funções naquele indivíduo, naquele organismo. E ele está tendo várias consequências, vários sintomas pela falta deste hormônio no corpo, de uma maneira geral, certo? Então, a gente não vai pensar sempre em apenas, né, tratar com antihipertensivos o paciente que tiver hipertensão. Nós que trabalhamos com essa visão da integrativa, da ortomolecular, nós estamos sempre buscando as causas bioquímicas daquele paciente. E uma das causas bioquímicas que eu estou mostrando aqui para vocês, que promove a elevação da pressão, faz várias consequências para o sistema cardio, que eu já mostrei aqui através de 2 artigos diferentes, é falta da vitamina D. Então, por que não otimizar níveis de vitamina D? Por que não ter essa visão de sempre que um paciente estiver apresentando alteração de pressão arterial, fazer a investigação, fazer o rastreio, interpretar os valores aí que o paciente vai apresentar, identificar a necessidade individual daquele paciente do hormônio D, tá bom? E eu prometi que eu iria mostrar para vocês o mecanismo de ação da vitamina D nesse sistema, né? E quero lembrar aqui, ó, até achei uma figura bem interessante antes de nós falarmos do mecanismo.
essa figura mostra que não é só apenas a ECA que faz a transformação da renina para angiotensina 1. Nós temos todas essas enzimas aqui participando dessa transformação, né? Então, às vezes a gente usa um fármaco lá inibidor da ECA e a gente não tem uma efetividade desejada, muitas vezes, para aquilo, porque o corpo ele tem muitas vezes vários detalhes metabólicos para que uma coisa aconteça, né? Então, por isso, às vezes, o fármaco, poxa, esse fármaco não funcionou para mim, tudo mais, vão ter que usar outras estratégias, às vezes tem que usar estratégias de 2 fármacos para conseguir regular, sendo que a gente poderia pensar na bioquímica, o que está acontecendo bioquimicamente no organismo do meu paciente que está hipertenso. Essa é uma pergunta boa, né? Para quem gosta do assunto cardiologia. Então, vamos lá, o mecanismo. Olha só o que a vitamina D faz, então. Ela atua impedindo a expressão gênica da renina, diminuindo sua síntese e impedindo a alta estimulação deste sistema. A abundância de vitamina D desempenha efeito protetor sobre a pressão arterial, inibindo o hormônio paratormônio, que em altas concentrações estão diretamente relacionados a diversos fatores de risco cardiovascular, como a hipertensão. Então aqui, ó, principal mecanismo, né? Inibir a síntese. Então, eu tô lá, DNA, RNA, proteína, renina. Então, eu não tenho a síntese da renina. Então, eu estou diminuindo a concentração de renina. Se eu diminuo a concentração de renina, eu diminuo tudo que vai acontecer daqui para frente. Olha só que interessante. Eu vou ter menos angiotensina 1 sendo formada, menos angiotensina 2 sendo formada, né? Por isso que ele fala aqui que diminuir a expressão, né, gênica diminui a sua síntese e, consequentemente, eu não tenho renina circulando, eu vou diminuir, eu vou impedir a alta estimulação desse sistema. E ainda ele mencionou aqui que a abundância de vitamina D desempenha um efeito protetor, inibindo o hormônio paratormônio. A gente volta aqui, ó, né? Então, se eu tenho falta de vitamina D, eu tenho o aumento do paratormônio, tá? E eu vou ter aí a ativação da fosfolipase C, eu vou ter arritmias, eu vou ter disfunção mitocondrial e estresse oxidativo na célula cardíaca devido ao excesso de paratormônio, né? Então, olha só, como tudo tem uma explicação. Tem mais detalhes aqui ainda a respeito do mecanismo. A ação da 1,25-hidroxi-D3, que é a versão ativa, tá, gente? Eu não sei se vocês recordam, tá? Vamos lembrar isso. Vitamina D, como que ela é sintetizada? Raio solar, raio UVB, bateu na minha pele, eu vou produzir a primeira versão da vitamina D, que é uma pré-vitamina D. Essa pré-vitamina D vai passar pelo meu fígado. E aí eu vou produzir a 25-hidroxi-D, que é aquela que a gente dosa na corrente sanguínea, porque é uma vitamina de reserva, ela é mais estável e os seus níveis são mais constantes. Então, para a gente avaliar reserva de vitamina D, estoque de vitamina D, a gente dosa 25-hidroxi-D. Mas a fração ativa ainda não é essa. Essa versão de fígado vai ter que passar pelo rim, que é o principal órgão que transforma a 25-hidroxi-D em 1,25-hidroxi-D. Tem outras células que fazem isso? Tem. Mas o rim é o principal. Então, pacientes com problema no fígado, pacientes com problemas renais, polimorfismos genéticos aí de ativação da vitamina, tudo isso pode estar contribuindo para que o paciente tenha dificuldade em atingir níveis ótimos, né, tanto da versão de estoque quanto da versão ativa da vitamina D. As duas formas a gente pode dosar na corrente sanguínea. A gente preconiza dosar a 25-hidroxi-D, porque ela é a versão de estoque. Valores de 1,25-hidroxi-D, que é essa versão final, eles podem variar ao longo do dia, né? Então, eles podem mudar a cada 4 horas. Por isso que a gente usa a versão 25-hidroxi-D para fazer a dose e avaliar quanto a gente tem de estoque, tá bom? Voltando aqui, tem mais informações. Então, a ação da 1,25-hidroxi-D, influenciando a expressão gênica, ocorre por meio do receptor de vitamina D, presente em vários tecidos e células, como no aparelho justaglomerular. Então, onde que está aqui a regulação da liberação de renina? Justamente, né, no aparelho justaglomerular, tá bom?
Que mais que a gente vê aqui? Em 2008, né, esses autores aqui demonstraram que a supressão da expressão de renina pela 1,25-hidroxi-D3 em vivo é independente do paratormônio e do cálcio. Então são mecanismos aí, é um mecanismo predominante esse da vitamina D. Não depende do nível de cálcio, do paratormônio. Ela simplesmente tem um receptor na célula justaglomerular e quando esse receptor é ativado, você tem a diminuição da expressão gênica da renina, tá bom? Então, olha só como ela é fundamental aí para a regulação da pressão. A gente também tem estudos experimentais demonstrando, né, que ela inibe a expressão da renina no aparelho justaglomerular e bloqueia, preste atenção aqui, ó, e bloqueia a proliferação de célula vascular muscular lisa. E o que isso tem a ver, né? Diminuindo aqui a pressão arterial. Quem me acompanha aqui no canal já assistiu uma aula onde eu falo sobre aterosclerose, inflamação e placa aterosclerótica. E eu mostro que existem ali, digamos assim, consequências do estresse oxidativo e da inflamação, levando a uma multiplicação do tecido muscular liso do vaso. Então, o vaso sanguíneo, que tinha lá esse espaço aqui, ó, né, para o sangue passar, o que vai acontecer? Vai começar a crescer a camada muscular lisa, ela é a terceira camada. Então, aqui é endotélio, camada média, camada de músculo liso. Essa camada vai começar a proliferar e vai empurrar aqui, ó, vai empurrando e o espaço interno, ó o espaço interno que antes era assim, ficou assim. Então você tem uma multiplicação do tecido do músculo liso do vaso. Isso é terrível, diminui a passagem de sangue, faz isquemia, né? E como arrumar isso, né? Não tem como eu colocar um stent para empurrar músculo, né? Então é bem complicado. E a gente acabou de ver aqui que existe então o bloqueio dessa proliferação pela vitamina D. Assim, a relação vitamina D versus aqui, ó, hipertensão pode ocorrer via sistema renina-angiotensina e a função vascular. Então, gente, eu estou mostrando nessa semana a importância de vocês conhecerem a função dos hormônios, da orquestra hormonal dentro do nosso organismo, né? E quando eu falo de orquestra hormonal, eu estou falando de alguns eixos e sistemas que funcionam de forma interligada e que, dentro de uma análise dos diversos sistemas hormonais, a gente começa a pensar numa hierarquia, né? Entendendo que a melatonina, entendendo que a vitamina D são fundamentais devido ao número de receptores que tem nas células. Quanto mais receptores, mais função. Então, por isso que a gente fala em hierarquia hormonal. Eu gosto de mostrar aqui para vocês, né, a hierarquia hormonal. Vou colocar aqui, olha lá, a gente tem a melatonina e o hormônio D sendo os grandes maestros de todo o funcionamento hormonal, tá bom? Nós vamos falar mais de hormônios essa semana, né, da adrenal, vamos falar de eixo feminino, enfim, a gente está abordando esse assunto porque ele é fundamental. E sempre que a gente vê uma bagunça hormonal no nosso paciente, é uma consequência, tá, da falta nutricional e muitas vezes da inflamação e do estresse oxidativo que está acontecendo naquele organismo devido a excesso de toxina e falta de nutrientes, tá bom? Então, dá o like aqui no vídeo se você gostou, compartilha. E se o assunto hormônio te interessa, fica comigo que nessa semana nós vamos falar muito mais sobre isso.